A leishmaniose, por sua vez, também constitui um problema de saúde pública em vários países, incluindo o Brasil, distribuído aí nos continentes, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, com uma estimativa entre 1 milhão e 1,5 milhão de casos a cada ano. Nós temos a apresentação da doença que se diferencia entre a forma tegumentar, que acomete pele e mucosas, e a leishmaniose visceral. Essas diferentes manifestações da doença são associadas tanto às diferentes espécies dos parasitas do gênero Leishmania, assim como vão depender da resposta imune do hospedeiro frente à infecção. As formas evolutivas para esse parasita são as formas pró-mastigotas flageladas e a mastigota, uma forma que vai estar relacionada à multiplicação, que seria uma forma aflagelada. No caso da leishmaniose tegumentar americana, ela acomete ambos os sexos, em todas as faixas etárias. No nosso país, os casos predominam em maiores de 10 anos e no sexo masculino. Com relação ao ciclo biológico, ele se inicia quando as fêmeas dos flebotomíneos injetam durante o repasse sanguíneo as formas pró-mastigotas infectantes na pele, no caso ali de um hospedeiro humano. Essas formas pró-mastigotas, elas são fagocitadas por macrófagos, mas também por outros tipos de células, do sistema fagocítico mononuclear, e as promastigotas se diferenciam em formas amastigotas intracelulares aflageladas, que vão se dividir por divisão binária. Essas formas amastigotas, após se proliferarem, elas vão romper essa célula infectada e vão infectar várias outras células, e vários outros tipos celulares aí. O ciclo, então, dentro do inseto vetor, ele se inicia quando um inseto, durante o repasse sanguíneo, a fêmea ingere macrófagos infectados com essas formas amastigotas. Essas formas amastigotas, são liberadas no intestino do inseto vetor, se transformam em promastigotas dentro ali do intestino e após essas divisões, elas vão migrar para a probóscide desse inseto. Então, durante um novo repasse sanguíneo, elas vão ser injetadas ali na pele e vão iniciar, então, um novo ciclo. Esse slide aqui é só para mostrar para vocês essa relação entre as formas clínicas, a expressão da doença, Então, a leishmaniose cutânea, mais confinada à derme, como uma lesão ulcerada, a cutânea mucosa, Então, vai envolver tanto a derme com úlceras, mais com invasão de mucosa, destruição das cartilagens. E a cutânea difusa, confinada à derme, mas se expressa principalmente através de nódulos não ulcerados que se disseminam por todo o corpo. Com relação também às espécies de leishmania que são associadas para cada uma dessas formas clínicas. Então, a gente percebe que leishmaniose cutânea pode ser causada pelas espécies de amazonenses, brasilienses, guianenses, a leishmaniose cutânea mucosa, principalmente brasilienses, a espécie de guianenses é associada a alguns casos, principalmente na região norte do país, e a leishmaniose cutânea difusa é associada à espécie de Leishmania amazonensis. Aqui, com relação à leishmaniose visceral, a gente vê que nas Américas, a espécie predominante é a Leishmania chagas, associada aí à leishmaniose visceral. Os principais fármacos, então, utilizados para o tratamento da leishmaniose no Brasil são os antimoniais pentavalentes. Aqui nós teríamos dois antimoniais aí disponíveis, que seria o antimoniato meglumina, aqui representado pelo glucantime, e o estibogluconato de sódio. Só que o estibogluconato de sódio, ele não está disponível no Brasil. Então, o Guzman até vai falar sobre os antimoniais, dando ênfase para o estibogluconato. Vocês podem estudar lá o mecanismo de ação, todas as questões relativas ao fármaco, mas lembrando que essa forma de antimônio pentavalente não está disponível no Brasil. O fármaco é usado aí em uma concentração que varia
de 10 a 20 miligramas de antimônio por quilograma dia. Nós vamos ver diferentes esquemas. Então, se recomenda que a dose seja baseada na concentração, né, em miligramas de antimônio por dia, em relação ao peso do paciente. A administração é por via endovenosa e intramuscular, ele não é administrado por via oral, ele não tem ação por via oral. E nós temos um tempo de tratamento aí normalmente entre 20 e 40 dias. E em alguns casos, a gente vai ver que a anfotericina B, ela também está disponível para esse tratamento, tanto na forma do desoxicolato, quanto a anfotericina B lipossomal. E em alguns casos, ela vai ser indicada ou por falha do antimônio, ou se o paciente tem contraindicações à utilização dos antimoniais. E num esquema aí, normalmente de 1 a 1,5 miligramas por quilograma dia durante 21 dias. Com relação ao mecanismo de ação dos antimoniais, eles vão atuar principalmente nos amastigotas e se concentram dentro de macrófagos, é um reservatório ali do fármaco. Existem 2 modelos descritos, o Goodman ele vai falar principalmente desse primeiro modelo, em que seria um modelo em que o antimônio pentavalente ele precisa ser reduzido para sua forma trivalente, que seria uma forma mais tóxica. Essa forma trivalente pode se complexar tanto com essas proteínas dedos de zinco aí, que são proteínas associadas à expressão gênica, então a inibição, né, essa complexação vai afetar a expressão gênica nos parasitas do gênero Leishmania, assim como um mecanismo mais, né, bem detalhado em que o antimônio pentavalente ele causaria um efluxo de enzimas antioxidantes desse parasita, como a tripanotiona, a glutationa, e isso vai levar a uma susceptibilidade maior do parasita a estresse oxidativo, tudo isso culminando na apoptose. Então, esse é o modelo prodrog em que a forma penta teria que ser primeiro convertida na forma trivalente para que ela exerça esses efeitos. Já existe também alguns artigos que vão falar que o antimônio pentavalente ele já teria atividade, então ele se complexaria ou com a DNA topoisomerase, né, de DNA, inibindo o desnovelamento do DNA, ou ainda com biomoléculas que contêm resíduos aí de ribose, depletando as reservas de purina, né, inibindo os transportadores de purina, e esse mecanismo também se associaria, então, à apoptose desses parasitas. Então, um modelo em que a forma pentavalente já seria ativa. Então, são relatados diversos efeitos em relação ao uso dos antimoniais, embora se reconheça que a maioria desses efeitos normalmente não leva à interrupção do tratamento. São efeitos gerais aí, né, reumatológicos como artralgia, muitos eventos adversos associados ao trato gastrointestinal, náusea, vômito, né, dor epigástrica, pirose, pancreatite, febre, fraqueza, ainda associado, né, a insônia, nervosismo, palpitação, tontura, entre outros. Só que normalmente se considera que esses efeitos normalmente são de intensidade relativamente leve e não levam normalmente à interrupção do tratamento. O principal efeito colateral do antimônio pentavalente seria em relação ao seu efeito cardiovascular. Esse fármaco é associado, né, principalmente em doses altas, a quadros de arritmia, até mesmo morte súbita, normalmente em terapias prolongadas e com doses altas. Ainda assim, se recomenda a ausculta diária nos pacientes, se recomenda a realização de eletrocardiograma semanal para se avaliar essas alterações, né, com relação ao aparelho cardiovascular. Com relação a contraindicações do uso dos antimoniais, estão uma gestação aqui absoluta, que seria a gravidez. Esses fármacos, os antimônios, eles são teratogênicos e embriotóxicos, né? Existem essas evidências experimentais. Então, ele é contraindicado em gestantes.
Além disso, pacientes, a gente vai ver à frente nos esquemas, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, eles deveriam utilizar outros fármacos e normalmente o esquema sugerido seria com a anfotericina B lipossomal, não o desoxicolato. O desoxicolato de anfotericina normalmente é a segunda opção. E pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores ou drogas antiarrítmicas, né, já tem uma anormalidade ali no aparelho cardiovascular, então para eles também existe essa contraindicação relativa, mas ela existe. É importante lembrar que os antimoniais eles vão causar diversas alterações em exames laboratoriais, como alterações nos marcadores hepáticos, pancreáticos, renais e vários outros marcadores. Mesmo no hemograma, né, pode se associar uma diminuição de contagem de células. Então, é importante, né, que o paciente seja avaliado também laboratorialmente, já que esse fármaco também vai causar essas diversas alterações. O outro fármaco que apresenta ação contra os parasitas do gênero Leishmania é a anfotericina B. Seu mecanismo de ação envolve formação de poros na membrana desses parasitas, né? A anfotericina também tem uma ação antifúngica muito bem descrita, mas ela também pode se ligar a ésteres, tanto de ergosterol quanto episterol, presente na membrana plasmática de parasitas do gênero Leishmania. Então, quando a anfotericina ela se liga, ela literalmente forma um poro nessa membrana desses parasitas. E com isso, né, ela quebra totalmente essa estabilidade da membrana, né, leva o efluxo de várias moléculas aí, como potássio, outras moléculas, e isso vai causar a morte celular. A gente vai ver que os esquemas de tratamento normalmente envolvem dosagens entre 1 a 1,5 miligramas. É uma droga também que apresenta um perfil de toxicidade importante, mas não é associada aí ao aparecimento de resistência às formulações lipídicas de anfotericina, como eu coloquei, principalmente a forma lipossomal. Ela apresenta a mesma eficácia, mas com um perfil de toxicidade muito menor. Então, normalmente, uma forma indicada para algumas condições, como eu coloquei anteriormente, né? Hepatopatas, nefropatas, cardiopatas, que não podem utilizar o antimônio. A anfotericina B ela é um fármaco pouco solúvel, pouco hidrossolúvel. E nesse caso, ela não existe para administração oral. Sendo assim, existem diferentes formulações para permitir a administração intravenosa da anfotericina. O desoxicolato é a anfotericina B convencional, em que o fármaco é combinado com sal biliar para permitir a administração, nesse caso, o desoxicolato de sódio. E existem ainda as formulações lipídicas de anfotericina, que vão incluir a anfotericina B lipossomal, onde o fármaco está disponível aí dentro dessas vesículas unilamelares, aí como vocês podem ver. E existem várias outras formulações, né? Além da lipossomal, complexo lipídico ou formulação em dispersão coloidal. As formas lipídicas da anfotericina B, incluindo a lipossomal, normalmente elas têm níveis plasmáticos mais elevados do que a forma convencional e diminuição dos efeitos adversos. Considera-se que, em relação à eficácia, seria semelhante entre a convencional e essas formulações lipídicas. O mecanismo de ação a gente já falou, então ela é um fármaco que tem essa natureza, uma natureza anfipática, que se insere na membrana celular, aonde existe resíduo de ergosterol e episterol, mas normalmente ela não se insere onde exista resíduo de colesterol, né, como no caso das nossas células. E essa formação, então, de poros, né, pelas moléculas aí de anfotericina, é que vai levar à morte, no caso das células fúngicas, mas também de alguns protozoários, como Leishmania. Com relação aos efeitos adversos associados à anfotericina, então eles são muito mais frequentes na forma convencional da anfotericina do que nas formulações lipídicas. Ainda assim, as reações, eu vou dividir elas aqui em 3 tipos. O comprometimento renal
efeitos sistêmicos muito associados à infusão da droga e os efeitos hematológicos. O comprometimento renal, ele vai acontecer praticamente em todo mundo que faz uso de anfotericina, né, sendo mais comum na formulação convencional, desoxicolato. Então, a filtração glomerular, ela diminui em cerca de 40%. A azotemia, ou seja, a elevação de ureia e creatinina, ocorre em 80% dos pacientes que fazem uso de anfotericina. Mas essas alterações são reversíveis se a droga está sendo usada nas doses recomendadas. Se associa esses efeitos em relação ao aparelho renal com uma vasoconstricção em arteríolas renais, e isso seria responsável por essa diminuição da filtração, a azotemia, esses efeitos. As reações de infusão aqui, né, coloquei como efeitos sistêmicos, que seriam alterações pulmonares, desconforto respiratório, dispneia, febre, calafrio, diminuição da pressão, eles vão acontecer associados ali à infusão, bem próximos do momento da infusão da droga, do fármaco, desculpe. No caso desses efeitos, acredita-se que a anfotericina vai atuar em várias células, né, mononucleares, células do endotélio, liberando ácido araquidônico e os metabólitos, né, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano, que vão causar essa vasoconstrição e hipertensão pulmonar, fora a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, para se reduzir esses efeitos de infusão, se recomenda pré-tratamento com agentes antipiréticos, como AINES, e que eles sejam administrados cerca de 2 horas antes da infusão da anfotericina. E isso seria, então, capaz de reduzir essas manifestações, né, pulmonares, a febre, o calafrio e a diminuição da pressão arterial. O outro efeito adverso bem associado à anfotericina é a anemia, normalmente normocítica e hipocrômica, e é por conta da diminuição da produção de eritropoetina no rim. Então, normalmente essa anemia também vai regredir após a interrupção do fármaco, e né, se ele é utilizado nas dosagens aí recomendadas. Todos os efeitos farmacológicos, assim como a toxicidade da anfotericina, eles têm relação com a afinidade que esse fármaco tem pelos esteróides de membrana. Embora a afinidade seja muito maior por ergosterol, episterol aí na membrana de protozoários e fungos, ela ainda pode se inserir na membrana das nossas células, né, onde existe colesterol. E seria provavelmente por esse mecanismo que a toxicidade ocorre. Com relação a interações, né, ela é um fármaco extremamente nefrotóxico, então se evitar o uso com outros fármacos que também têm esse potencial, aqui a pentamidina, cisplatina, aminoglicosídeo, ciclosporina. Depressores de medula óssea, né, já que a anfotericina também tem esse potencial para causar uma anemia. E a contraindicação aqui, principalmente em pacientes que já sofrem de insuficiência renal ou alguma hipersensibilidade a componentes, né, da formulação de anfotericina. Um outro fármaco utilizado para o tratamento da leishmaniose é a pentamidina, em alguns casos específicos, como a gente vai ver mais à frente. Está disponível, então, para administração intramuscular e endovenosa. O fármaco também não existe para administração por via oral. Ele é um fármaco muito hidrofóbico, com carga positiva, não absorvido pela via oral. A entrada desse fármaco nas células dos parasitas vai depender de captação seletiva por transportadores. Aqui eu citei só um exemplo. E o mecanismo de ação se associa a essa carga positiva. Então, acredita-se que o fármaco consegue interagir com moléculas, biomoléculas que têm carga negativa, causando ou agregação de ribossomo, ou inibindo a síntese de DNA, inibição da síntese proteica, inativação, né, diminuir a atividade de enzimas. Esse seria o mecanismo de ação proposto. A pentamidina ela foi concebida como um fármaco hipoglicemiante. Então, esse é um efeito comum do fármaco e é um efeito adverso que deve ser avaliado. Então, a hipoglicemia, ela deve ser avaliada durante o tratamento, é essencial essa avaliação da glicemia do paciente, e esse fármaco pode se associar ainda ao desenvolvimento de diabetes pós-tratamento em alguns pacientes. No caso da administração endovenosa ainda, né, se observa hipotensão, taquicardia, cefaleia. É um fármaco nefrotóxico, né? Em torno de 25% dos pacientes apresentam reações de nefrotoxicidade, né? Com
sinais de disfunção renal, aumento da creatinina e, dependendo do nível da creatinina, pode ser até necessário suspender o tratamento, além de pancreatite. No caso da administração intramuscular, a questão que se dá maior ênfase é a possibilidade de formação de abscessos estéreis, que podem acontecer. E aí esses podem se infectar secundariamente, então muitos países aí, muitas autoridades de alguns países recomendam normalmente a administração intravenosa em relação à intramuscular. No nosso guia, a gente vai ver que o guia de tratamento no Brasil aparece aí as duas formas de administração, tanto intramuscular quanto endovenosa. Contraindicações em relação à gestação, aleitamento, crianças menores de 1 ano, pacientes que já tenham diabetes ou intolerância à glicose, insuficiência renal, hepática, cardíaca ou hipersensibilidade a algum componente de formulação. Então, eu fui removendo do guia de tratamento do Ministério só para a gente confirmar em relação aos principais fármacos que são usados para tratamento da leishmaniose tegumentar, assim como da visceral. Então, a gente percebe que para tratamento das formas cutâneas de leishmaniose tegumentar causado por Leishmania brasiliensis e outras espécies, exceto guianenses, a gente percebe aí que a primeira opção de tratamento seria realmente o antimonial pentavalente, né, por via endovenosa ou intramuscular, exceto se o paciente, né, tem comorbidade renal, hepática ou cardíaca, a gente já tinha falado anteriormente, aí nesse caso o uso da anfotericina, né, para esses pacientes, e como segunda escolha, ou a anfotericina B convencional, desoxicolato ou a pentamidina. Então, a gente vê que o antimônio, ele é realmente aqui nesse caso a primeira escolha, a dosagem pode variar entre 10 a 20 mg de antimônio pentavalente por quilograma do paciente por dia, sugerindo então 15 mg de antimônio por quilograma durante 20 dias seguidos. Administração ou endovenosa ou intramuscular. Aqui, só aquela exceção, porque vocês viram ali no slide anterior que ele fala cutânea localizada, exceto se causado por guianensis. A Leishmania guianensis, essa forma de leishmaniose cutânea localizada por essa espécie, normalmente está restrita à região norte do país, com casos aí mais raros. E nesse caso, a gente percebe que a primeira escolha, olhem aqui, seria a pentamidina, exceto para pacientes que têm comorbidade renal, hepática e cardíaca, né? Também os diabéticos, a gente colocou que é um fármaco hipoglicemiante, não deve ser usado nesses pacientes, nem em gestantes. E aí, nesse caso, a anfotericina B lipossomal, a forma lipossomal, seria uma outra opção. E segunda escolha, o antimônio ou o desoxicolato de anfotericina. No caso da pentamidina, a dose é de 3 a 4 mg por quilo por dia, né? A administração em dias alternados e pode ser de 3 a 10 doses, isso vai depender muito da região acometida, da forma clínica da doença. Aqui, em relação à forma cutânea disseminada, a gente percebe o antimônio ou a anfotericina B lipossomal como primeiras opções aí de tratamento, né? O antimônio não deve ser usado naqueles pacientes nefropatas, hepatopatas, cardiopatas, gestantes, e aí se usaria a lipossomal. E como segunda opção, né, a gente teria a anfotericina B convencional. Se recomenda, nesses casos da cutânea disseminada, 20 mg de antimônio por quilograma por 30 dias. Aqui um outro exemplo em que a gente vê a cutânea difusa. O manual ainda coloca aqui em relação à leishmaniose mucosa, a primeira escolha ou o antimonial associado à pentoxifilina. Isso o paciente tem mais de 12 anos, tem menos de 12 anos. Só o antimonial. Esses dois fármacos aqui, né, o antimônio associado à pentoxifilina ou só o antimônio, não são usados, né, em caso de pacientes hepatopatas, nefropatas, cardiopatas, gestantes, também não é utilizado. Se o paciente tem mais de 50 anos, também não vai ser utilizado, e aí seria a anfotericina B lipossomal. No caso do antimônio, 20 mg por 30 dias, ele coloca o manual, já deixa aqui qual que seria a dose máxima permitida.
E ainda em relação à leishmaniose visceral, a gente percebe o antimônio, primeira opção de tratamento, aplicação endovenosa ou intramuscular, se recomenda em torno de 20 miligramas, né? O tempo pode variar de 20 até 40 dias, ou a anfotericina B, que pode ser utilizada naquela dosagem que nós já relatamos anteriormente, 1 a 1,5 miligramas durante 21 dias ou 3 miligramas por quilo durante 10 dias. Então, assim, o objetivo de eu colocar aqui esses esquemas terapêuticos é mostrar para vocês que realmente essas opções que nós discutimos, né? Esses fármacos, os antimoniais, a anfotericina, a pentamidina, eles normalmente são os fármacos que estão aí envolvidos no tratamento da leishmaniose. É claro que esse tratamento vai depender da espécie, da doença, né, que está ali sendo manifesta, né, se é tegumentar, se é visceral. A dosagem também vai variar em relação a isso, o tempo de tratamento vai variar. Mas, normalmente, esses são os fármacos utilizados no tratamento da leishmaniose. Espero que a aula possa contribuir aí para o estudo de vocês. Como eu coloquei no início, é importante que vocês leiam a bibliografia básica, vão até os protocolos, né, as diretrizes de tratamento, para se aprofundar aí em relação ao tratamento dessas protozooses. Nessa aula, então, nós revisamos esses aspectos parasitológicos, tanto da leishmaniose quanto da trypanosomiase americana. Relacionamos cada uma dessas protozooses com os seus fármacos, né, usados no tratamento, com contraindicações, mecanismo de ação. Nós relatamos aí os principais efeitos adversos, interações, tanto do benzonidazol, colocamos aqui também o nifurtimox, o antimônio, né, pentavalente, e a anfotericina B e pentamidina ainda. Muito obrigada, até a próxima aula.